Então, agora vê bem, olha o que o Senhor fez. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Irmão, se o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, o Senhor não pode ter previsto aqueles que iriam crer em Cristo ou não? Claro que pode. Ou seja, tudo estava na presciência de Deus, do Pai e do Filho. Tudo estava aqui na mente deles. Eles abriram o coração para a gente nas Escrituras. Abriram a presciência. Como? Através de profecias. As primeiras manifestações de Deus revelar a sua presciência, o seu decreto, a sua soberania, foi através de profecias. Mas só que essas profecias também têm que acontecer na vida prática. Tem que chegar um momento em que elas vão acontecer. Quando elas acontecem diante dos nossos olhos, a gente passa a crer na Escritura. Entendeu? Então, na mente dele, passou como profecia para a Escritura e da Escritura na vida prática. As profecias vão se cumprindo, vão acontecendo. E assim o Senhor nos revelou todo o plano dele que estava projetado antes da fundação do mundo. Então é lógico que Deus já conhecia os seus antes da fundação do mundo. Nem precisaria estar escrito em Efésios que Deus nos predestinou em Cristo antes da fundação do mundo. Não precisaria estar escrito isso, porque nós estamos falando de um Deus todo-poderoso, um Deus que conhece o futuro. Então é lógico que ele conhece quem haveria de crer e quem não haveria de crer. Agora, os calvinistas, eles se colocam contra essa frase, dizendo que não é porque Deus antevia que salvava o homem, porque senão a glória cai no homem. Burros. Como que você está recebendo um presente, como que você vai se gloriar disso? Como que eu vou me gloriar de Jesus ter morrido por mim? Ah, você aceitou. Eu vou chegar lá no trono, eles acham que a gente vai chegar lá no trono. Jesus, você só me salvou porque eu aceitei. Deve ser isso que eles pensam. Cara, é muita burrice, cara. Não, mas não deve ser isso. Eles criam isso é verdade. Não foi a gente que morreu na cruz. Paulo fala, não sou eu, não sou Apolo, é Cristo. E como é que vai se gloriar, meu Deus do céu? Se não foi eu que morri na cruz, Cristo me deu o presente, me deu a graça. Agora cabe em aceitar ou não. Só isso, que glória que tem. Nenhuma. Paulo não disse, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Exatamente, É o que está escrito em Isaías. Aquele que se gloria, gloria-se em me conhecer. É lógico que o sacrifício está aí. Ninguém vai chegar lá no tribunal e falar, Senhor, você só foi salvo porque eu aceitei. Se eu não aceitar, você não... Quem é o idiota? Sabe o que é isso daí? É um espantalho que eles criaram e eles ficam esmurrando esse espantalho. Nunca existiu um homem, um retardado, que vai chegar e vai ficar falando, eu me salvei. Não foi você apenas morreu. Cara, esses idiotas... Quem tá com esse pensamento, quem tem esse pensamento já nem no reino vai entrar, cara. Já é um canalha, Se alguém acha mais que Deus, não tem nem o que estar fazendo lá. Mas eles acham feio isso, Jean. Eles acham feio você aceitar, você manifestar a sua fé, que eles vão falar que é obra. Então é uma obra que você está... Olha só, chamando a fé de obra, né? Confundindo tudo. A fé é uma obra da fé, não são as obras da lei que Paulo reprova, porque veio Cristo, as obras da lei perdem o valor, já que elas apontariam para Cristo. E aí, eles acham feio você se gloriar em Cristo, se gloriar naquele que morreu por você. E o que eles acham bonito? Deus podendo salvar o seu pai, a sua mãe, um parente seu, não, jogar no inferno e se gloriar. Eu sou Deus que poderia salvar e não salvo. E aí, presta atenção, isso nunca é com eles. Agora eu pergunto, qual jactância é a que aborrece Cristo? Qual jactância que Cristo deve odiar? Aquele homem que ele vê crendo e se gloriando no Senhor, ou aquele homem que ele vê falando, não pode crer, não pode pôr a sua fé nessa obra aí, quem faz tudo é Deus. Por isso que ele já te salvou antes da fundação do mundo, a fé é apenas uma consequência da eleição, para que ninguém se glorie. Pegou o texto de Paulo, massacrou, recortou, cagou, mijou na Bíblia, fez tudo o que quis, e aí Deus vai se gloriar de ter mandado homens para o inferno, e nesses não são eles. Quem que são os que Jesus vai odiar? Porque Jesus odeia pessoas também, viu? Te falaram que Jesus não odeia? É mentira. Jesus odeia pessoas. Você já viu pessoas falando assim? Que eu acho uma covardia. Até quem concorda comigo, eu discordo dessa pessoa. Calvinismo.
é uma coisa, calvinista é outra coisa. Então eu estou combatendo o calvinismo. Eu sou amigo do calvinista. Isso é hipocrisia. A pessoa devia tomar vergonha na cara quando fala isso. Eu falo isso para qualquer um. Falaria para minha própria mãe. Eu ia falar, mãe, toma vergonha nessa cara. Quem é que prega o calvinismo? O calvinista. O calvinismo é o joio? Quem que é o joio? O próprio calvinista. Deus não vai arrancar só a doutrina e queimar no fogo. Porque o joio vai ser arrancado e queimado no fogo. Deus não vai arrancar só a doutrina e jogar no fogo. Ele vai pegar o pregador da doutrina. Ou seja, Deus não odeia só a doutrina, ele odeia o doutrinador. E ele vai matar o doutrinador, se ele não se arrepender. Por essa lógica, ninguém ia ser lançado no lago de fogo. Tipo, Deus odeia o pecado, mas é um pecador. Isso é ridículo, isso é invenção. Acontece que quando a pessoa tá refutando o calvinismo, ela não quer perder escrito. Ela ela é covarde, ela tem medo de processo, sei lá o que passa na cabeça dela. Mas não, eu tenho raiva de calvinista. Eu falo isso com toda a palavra, não tem medo. Vocês podem pensar o que vocês quiserem. Se arrepender, amém. Meu irmão, se não se arrepender, não é meu irmão. Eles pregam um outro Deus. Paulo falou que se alguém não pregar se um anjo do céu, um anjo resplandecente, pregar o que Paulo não pregou, que seja anátema. Anátema. Cara, o que Cristo falou? Meu irmão e minha irmã e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. O calvinista não faz a vontade do Pai que está no céu. Então não é meu irmão, não é minha mãe, não é minha irmã. Não. A minha própria mãe, eu não me assentaria na mesa com a minha própria mãe se ela pregasse uma maldição dessa. Eu posso me assentar na mesa para ter comunhão com um pré-tribulacionista, ainda que vai ter ali momentos espinhosos, eu me assentaria para comer com eles. Me assento na mesa com testemunha de Jeová, me assento na mesa com outras pessoas que eu não concordo, mas com calvinista eu nem me assento na mesa. A não ser que ele fosse assentar para ouvir o que eu vou falar, mas para comer e beber e ter comunhão, não. Eles não são meus irmãos. Eles não são filhos do meu Deus. Eles pregam um diabo, eles pregam um evangelho distorcido e eles vão ser punidos caso eles não se arrependam. Essa é a verdade. Quando todo mundo ter ciência disso que eu estou falando e não ter medo de falar a verdade, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar a palavra dele e vai conseguir derrubar essa maldição que se levantou. Por que ela se levantou? Porque, primeiro, quase ninguém debate. Segundo, quando vai debater, calvinismo. Calvinista é meu amigo, eu não gosto do calvinismo. Para, que palhaçada é essa? Está sendo hipócrita consigo mesmo. Lógico que está sendo hipócrita. Não existe isso daí. Não tem essa não, poderia ser meu filho. Calvinismo, vai para a rua. Calvinista, vai para a rua. Vai pregar essa maldição fora, debaixo do meu teto. Aí vocês falam, ai, que coisa horrível. Então leiam a Bíblia. Horrível é o que eles estão pregando. Leia a Bíblia que vocês vão ver o que desrespeitar o Criador, um Deus santo, isso sim que é horrível. Não desprezar. Eu não sei o que as pessoas veem, porque Paulo fala que com esse tipo de gente não nem precisa sentar. E se você abrir a porta de casa e acolher, você vai ter parte com ele nessas más obras deles. Tem pessoas calvinistas que agem pior que os sodomitas. Eles acham que eles vão ficar impunes. Assim como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, ele vai destruir o calvinismo e o calvinista, se não se arrepender. Porque para o calvinismo avançar, tem que ter um calvinista para pregar ele. Lógico. Então, irmãos, ou seja, quando Deus abriu seu coração para a gente, ele tinha que levantar os seus profetas. Olha só, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Perfeito, então Deus já conhecia tudo. Tudo. Na presciência de Deus, ele já via Jeremias, Ezequiel, voltando um pouquinho, Isaías, Amós, Oséias, Miqueias, mas principalmente Jeremias, Ezequiel, que foram os últimos profetas para pregar o arrependimento antes que Deus destruísse o templo. Estava tudo na mente do Senhor, ele já conhecia. E conhecia a rebeldia do povo, que eles iriam contrariar Jeremias, iriam tentar matar Jeremias, Deus que não deixou. Estava tudo aqui. Só que se Deus não deixa acontecer, nós não iríamos saber, está na mente dele. Por isso que Deus permitiu acontecer, para que nós víssemos na prática, porque as coisas funcionam para a gente dentro da linha do tempo.
Nós conhecemos a perspectiva de Deus porque ele nos revelou, mas as coisas são contempladas pelos nossos olhos dentro da linha do tempo. Então Deus já falou para Jeremias, vai lá, prega o arrependimento, faz tudo, Jeremias. Contudo, não vão te ouvir. Eles não vão te ouvir. Fato é que já estava escrito no livro da lei que os muros da cidade seriam queimados e eles seriam cativos. Deuteronômio 28 e 29. Já estava escrito. Então, se já estava escrito, por que Deus mandou Jeremias ir lá e pregar o arrependimento e caso eles se arrependessem, Deus não os destruiria? Porque Deus quer registros. Não é só porque Deus sabia que iria acontecer que ele não vai deixar acontecer. Ele decretou essa história. Mas como ele decretou que Jerusalém seria destruída e entregue? E sabe por que eu estou falando isso, Jean? Olha onde nós vamos chegar. Olha que coisa linda. Porque os céus e a terra teriam que ficar de testemunhas. Deus, quando os homens começaram a pecar e rejeitar os profetas de Deus, e Jeremias, Deus falou, horrorizai-vos disso, ó céus. Olha a terra. Perfeito. Esse povo fez duas coisas malignas. A primeira, não lembro, ele fala. A segunda, abandonaram o manancial de água da vida e cavaram cisternas para si. E Deus falou para os céus, fiquem espantados disso. Agora imagine Deus decretando, no modo calvinista, essas coisas e falando, horrorizai-vos disso, céus. Olha, fiquem espantados com uma coisa que eu decretei. Horrorizar aquilo que eu decretei. Tipo, eu decretei para acontecer tal coisa e vocês têm que se horrorizar. Tá, mas senhor, mas não foi o senhor... Geressa, é para se horrorizar. Deus então, tá vendo? Deus lunático. Quando eu falo que esses homens deveriam estar internados num hospício com camisa de força, eu não estou brincando. Não é uma piadinha, é verdade. Agora, faz sentido Deus falar para os céus. Tá vendo? Eu não tinha falado para vocês no livro da lei? Não estava escrito? Essa é a prova. Olha como eu estou mandando se arrepender. Eu estou querendo, eu desejo. E eles não querem. Horrorizai-vos disso. Faz sentido agora. Aí, se não fosse assim, como que o Espírito de Cristo ia se lamentar por Jeremias? Vocês já leram Lamentações? Lamentações é Jeremias chorando pelas mulheres que tiveram seus ventres rasgados. Olha, tudo, segundo John Piper, tudo isso daí foi Deus que decretou. A queda do homem... A queda do homem, tudo foi Deus que decretou. Toda e qualquer coisa que acontece. Não, imagine o Espírito de Cristo se lamentando lá por Jeremias. Ai, meu povo, povo, eu amei vocês. Mas amor como? Ele predestinou o povo para sofrer aquilo?